Olá, alunos do curso de Pedagogia, tudo bem com vocês? Sou Jéssica Geisa, formada em Letras Português, e irei ministrar para vocês a disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa nas séries iniciais. O que ensinar em língua portuguesa? Até os anos de 1970, o processo de aprendizagem de língua portuguesa era comparado a um foguete de 2 estágios. Como bem pontuam os parâmetros curriculares nacionais, as PCNs, o primeiro ia até a criança ser alfabetizada, aprendendo o sistema de escrita. Já o segundo começaria quando ela tivesse o domínio básico dessa habilidade e seria convidada a produzir textos, notar as normas gramaticais e ler produções clássicas. Os primeiros anos das disciplinas deveriam garantir a aprendizagem da escrita, considerado um código de transmissão de fala. 2 tipos de método de alfabetização reinaram por anos, os sintéticos e os analíticos. Os primeiros começavam da parte e iam para o todo, mostrando pequenas partes das palavras, como as letras e as sílabas, para então formar sentenças. Compõe o grupo dos métodos alfabéticos, fônicos e silábicos. Já os analíticos propunham começar no sentido oposto, o que garantia uma visão mais ampla do aluno sobre aquilo que estava no papel, facilitando o seu entendimento. As aulas focavam os aspectos normativos e descritivos da língua e textos não literários, como o acadêmico e o jornalístico, não eram estudados. O coloquial ou o informal era considerado inadequados para ser trabalhados em sala de aula. Concepções de linguagem alteram o modo de ensinar. Na década de 1970, uma nova transformação conceitual mudou as práticas escolares. A linguagem deixou de ser entendida apenas como a expressão de pensamento para ser vista também como um instrumento de comunicação, envolvendo um interlocutor e uma mensagem que precisa ser compreendida. Todos os gêneros passaram a ser vistos como importantes instrumentos de transmissão de mensagem. O aluno precisaria aprender as características de cada um deles para reproduzi-los na escrita e também para identificá-los nos textos lidos. As contribuições de Piaget e Vygotsky. Entre os principais pensadores estão Lev Vygotsky, 1896 a 1934, que mostrou a importância da interação social e das trocas de saberes entre as crianças, e Jean Piaget, 1896 a 1980, pai da teoria construtivista. Nos anos de 1980, Emília Ferreiro e Anna Teberoski, autoras do livro Psicogênese da Língua Escrita, apresentaram resultados de suas pesquisas sobre a alfabetização, mostrando que o aluno constrói hipóteses sobre a escrita e também aprende a reorganizar dados que eles têm em sua mente. Hoje, a tendência propõe que certas atividades sejam feitas diariamente com os alunos de todos os anos para desenvolver habilidades leitoras e escritas. Entre elas estão a leitura e a escrita feito pelos próprios estudantes e pelos professores para a turma. É importante você estimular a leitura dos alunos em sala de aula, como também estimular que eles leiam em casa, passando como deveres de casa, como trabalhos. É importante você estimular para que os alunos tenham o hábito e o gosto pela leitura. Eu queria pedir para vocês fazer a leitura da página 7 da apostila de vocês sobre o assunto Linha do Tempo do Ensino da Língua Portuguesa no Brasil. É um assunto importantíssimo que vocês irão entender, compreender
como foi o ensino da língua portuguesa aqui no Brasil. Metodologias mais comuns do ensino da língua portuguesa. Tá aqui os tópicos. Temos aqui métodos sintéticos, vamos falar um pouco sobre ele. A alfabetização se inicia com o ensino de letras e sílabas e sua correspondência com os sons para a leitura de sentenças. Estratégias de ensino, as técnicas de leitura adotadas desde cedo são as sílabas, alfabética ou fônica. Nesse método sintético, a estratégia de ensino para a alfabetização do aluno são adotadas logo no início, em que a criança descobre as letras, vai aprendendo as letras e assim ela vai trabalhando sílabas, alfabética ou fônica, que no caso é o som. Métodos analíticos. A alfabetização parte do todo para o entendimento das sílabas e letras. Pouco muda nas técnicas para as séries finais do ensino fundamental. A estratégia de ensino mostra pequenos textos, sentenças ou palavras para então analisar suas partes constituintes e funcionamento da língua. Temos aqui nessa imagem os dois métodos de alfabetização. Temos aqui o sintético, ele é distribuído em alfabético, fônico ou silábico. No alfabético, o estudante aprende inicialmente as letras, depois forma as sílabas juntando consoantes com as vogais, para depois formar as palavras que constroem um texto. No método fônico, consiste aprendizado através da associação entre fonema e grafemas, ou seja, entre os sons e as letras. E no método silábico ou silabação, o estudante aprende primeiro as sílabas para depois formar as palavras. Isso é no método sintético. No método analítico, leitura é um ato global e audiovisual. Partindo desde o princípio, os seguidores do método começam a trabalhar a partir de unidades completas de linguagem, para depois dividi-las em partes menores, ou seja, no método analítico, lê o todo e depois faz-se a divisão da palavra em sílabas. Tem a palavração, parte-se da palavra. Primeiro existe o contato vocábulo em uma sequência que engloba todos os sons da língua e depois a aquisição de um certo número de palavras. Inicia-se a formação da frase. Na sentenciação, unidade inicial de aprendizado é a frase, que depois é dividida em palavras, onde são extraídos elementos mais simples, no caso, as sílabas. E o global, o método é composto por várias unidades de leitura, que têm começo, meio e fim, sendo ligadas por frases, com sentido para formar um enredo de interesse da criança. Proposta construtivista. O estudante deve refletir sobre o sistema de escrita, seus usos e suas funções. Os objetos de ensino são o sistema alfabético e os comportamentos leitores e escritores. Estratégia de ensino, leitura e escrita feitas pelo professor, produções de textos, leitura, sendo ela individual ou coletiva durante a aula, dos próprios estudantes e reflexão sobre a língua. Textos de diversos gêneros servem para ser trabalhados desde o início da alfabetização até os anos finais. Lógico que o professor tem que escolher quais são os textos mais apropriados para ser usados tanto na alfabetização como nas demais séries. Isso vai de acordo com a idade do aluno, seu contexto social. Tudo isso interfere no aprendizado do aluno. Então, o professor ele tem que escolher bem, trabalhar mais textos lúdicos, que é de fácil entendimento para a alfabetização, para as crianças menores. Peço a vocês para fazer a leitura nas páginas 8 e 9 da apostila sobre o conteúdo. Expectativa da aprendizagem em língua portuguesa, do 1º ao 9º ano. Aí tem os seguintes tópicos:
Ao fim do 5º ano, é importante que o aluno saiba. Vocês irão ler lá com calma e compreender o que até o 5º ano é importante que o aluno já esteja sabendo. E o segundo tópico, ao concluir o 9º ano, é desejável que o estudante esteja apto a. Também tem lá na página 9. Peço que vocês façam a leitura com calma para melhor compreensão. Estratégia de ensino e aprendizagem. Há tipos de discurso para todas as ocasiões, para conversas formais e informais, como os colegas de sala, com os pais, WhatsApp, redes sociais. Não falamos com o nosso professor assim como falamos com o nosso pai, ou seja, em um ambiente mais social, uma sala de aula, um ambiente de trabalho, utilizamos uma linguagem mais culta. Já em casa, com familiares, nossos amigos, em que estamos mais à vontade, utilizamos uma linguagem mais coloquial, que é essa do dia a dia. Como também não escrevemos uma carta a um amigo do mesmo modo que se fôssemos escrever ao presidente, né? Utilizaríamos palavras mais cultas, né? A linguagem dos internautas está sendo inserida nas salas de aula, porém de forma errônea. Realmente, nas redações, por exemplo, a linguagem de internautas é aquela linguagem mais abreviada, mais simples, de fácil entendimento. E ela está sendo inserida na sala de aula, principalmente nas redações, o que é errado, porque numa redação escolar é importante que você faça uso da norma culta. São palavras corretas, seguidas de regras gramaticais. Mas o que está acontecendo? No dia a dia está sendo utilizada muito essas linguagens de internauta, o que dificulta o aprendizado das normas gramaticais. Por isso, é tão importante trabalhar em sala os discursos linguísticos, para que o jovem saiba que há meios sociais adequados para cada tipo de linguagem. É importante fazer essa diferenciação de linguagem. Ainda temos outra gama de conhecimento quando se trata de linguagem não verbal. Os quadrinhos, charges, gráficos, símbolos, artes e gestos. A linguagem não verbalizada nos diz muito o que acontece em nosso meio social, principalmente através da mídia. A linguagem não verbal é aquela em que não possui letra, não possui frase. É aquela linguagem que é transmitida através de desenhos, através de símbolos, artes e os gestos. É importante trabalhar o texto não verbal em sala de aula para os alunos desenvolver a crítica a respeito da linguagem subliminar existente nesse tipo de discurso, utilizado além da mídia também na política. Técnicas de ensino-aprendizagem. Quando escolhemos uma estratégia de ensino, devemos analisar se ela realmente é adequada para aquele conteúdo e se consegue atingir de maneira positiva a maioria dos alunos da sala de aula. Quando escolhemos uma metodologia para trabalhar, para ensinar determinado conteúdo na sala de aula, nós devemos analisar se realmente aquela metodologia, aquela estratégia de ensino vai conseguir alcançar o meu objetivo e principalmente se os alunos irão compreender o conteúdo, se eles irão entender o que eu estou querendo repassar na sala de aula. Isso significa que uma estratégia adequada para o ensino fundamental nem sempre é adequada para o ensino médio, ou seja, uma metodologia utilizada na educação infantil, que é aquela forma mais lúdica de se trabalhar, nem sempre é adequada para trabalhar com os alunos do ensino médio. Para eles fica uma coisa mais sem muita atenção, os alunos não irão prestar tanta atenção no conteúdo na forma lúdica como os alunos da alfabetização irão. Entre as diferentes estratégias de ensino, aprendizagem, podemos citar aula expositiva e dialogada, estudo de caso, aulas práticas, aulas lúdicas, seminários,
júri simulado, grupo de verbalização e de observação, técnicas de Phillips 66, tempestade cerebral. Ler com atenção os tópicos que estão na página 12 da apostila. Cada tópico desse que eu acabei de ler tem sua definição. A importância do plano de aula, um assunto importantíssimo. O planejamento está presente em quase todas as nossas ações, pois ele norteia a realização das atividades. Ou seja, o planejamento é importantíssimo no nosso dia a dia. Até o que iremos fazer no decorrer do dia, temos que planejar os horários, compromissos, se encaixa no determinado horário da manhã. O planejamento, no geral, é importantíssimo para o nosso dia a dia. O planejamento de aula é fundamental, importância para que se atinja êxito no processo de ensino-aprendizagem. A sua ausência pode ter como consequência aulas monótonas e desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimulantes. Ou seja, o professor ele deve fazer um planejamento da sua aula diário. Com isso, ele terá uma aula mais organizada. Pode haver algum imprevisto também durante a aula e até isso tem que estar no planejamento do professor. De acordo com o Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão clareza e objetividade, atualização do plano periodicamente, conhecimento dos recursos disponíveis da escola, noção de conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado, elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes e flexibilidade frente às situações imprevistas.